dois componentes essenciais do discipulado. Está lá, ó, morte de si mesmo e reprodução. Morte de si mesmo e reprodução. Esses são os dois componentes essenciais do discipulado. A morte do eu, né? A entrega absoluta a Deus, seguir a Jesus imediatamente, tornar-se um discípulo, um morto vivo, Na verdade, quando a gente não entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente é um vivo morto. Mas quando a gente entrega, a gente se torna um morto vivo. A gente foi vivificado pelo Espírito. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos vivificou. E a gente experimenta verdadeira liberdade em Cristo Jesus, né? Isso é morrer para si mesmo. A gente precisa fazer distinção entre receber a salvação e tornar-se discípulo de Jesus exatamente por isso. Porque o discípulo é aquele que está o tempo todo. Meu diácono. A distinção está justamente aí, porque o discípulo é aquele que está morrendo para si mesmo, né? Mas ele não só morre para si mesmo, né? Como está ali, né? Aquela frase, presta atenção nessa frase aí, ó. Quem não experimenta a morte do eu, não pode qualificar-se para o discipulado porque é incapaz de reproduzir. É incapaz. Porque para a gente reproduzir, a gente precisa morrer. É uma condição sine qua non. Nós precisamos morrer para depois, então, reproduzir. Então, assim, a palavra de Deus deixa isso muito bem definido para a gente, né? Muito bem definido. Se você for ler João, capítulo 12, versículo 24, o texto vai dizer assim, né? Lá no seu conteúdo vai estar escrito: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, diz João 12, 24. Então, sem que haja essa morte do eu, não tem como a gente se multiplicar, se reproduzir, porque é uma condição, é um pré-requisito essencial, né, do discípulo que quer se reproduzir, é um pré-requisito ele morrer. Qualquer pessoa que não tem essa experiência não pode reproduzir. Logo, meus queridos, a gente passa para a parte que fala da reprodução, né? A parte final da segunda sessão, né? Que fala da reprodução. Nós somos criados para reproduzir. Um discípulo maduro tem de ensinar outros cristãos como viver uma vida que agrade a Deus, equipando-os, treinando outras pessoas para que essas pessoas também possam passar adiante aquilo que têm aprendido. Então, isso é uma ordem de Jesus, a gente precisa reproduzir porque é uma ordem de Jesus, né? É o método escolhido de Deus para expandir o seu reino é expandido por meio desta reprodução. Logo, a gente precisa sair, né, da dimensão cristã de consumo para uma dimensão cristã de reprodução. Precisamos deixar de ser consumidores para ser produtores, ou reprodutores. A gente precisa reproduzir, produzir. A gente precisa gerar pessoas, né? Esse foi o método que Deus escolheu. Isso é exemplificado pelo próprio Cristo. E é a garantia de qualidade e quantidade de crentes que Deus deseja, né? Que se deseja. Deus usa exatamente essa metodologia para fazer crescer a sua obra, para expandir o seu reino. E o discipulado é o único meio de reproduzir tanto quantitativamente como também qualitativamente para Deus. Então a única maneira é esta.
E eu queria que os irmãos pensassem exatamente nessa questão. Como é que a gente pode, né, produzir crianças espirituais negligenciadas? Como é que a gente pode gerar um bebê e abandonar esse bebê? Não vai se tornar crente fraco, superficial? Concepção de novos bebês sem paternidade, irmãos, é um problema muito sério. É a espécie de conversão abortiva. É você abortar na concepção. Porque você vai largar o bebê, ele não vai conseguir se virar sozinho. Tem que ter paternidade, tem que ter maternidade. O bebê não consegue se desenvolver sozinho. Ele precisa de nutrição, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de apoio. O bebê é dependente. Durante um momento, ele é dependente. Então, não basta viver a empolgação do parto. É preciso ter a responsabilidade de ser pai, de ser mãe de uma pessoa, na fé. Não é só parir. Tem que cuidar. Tem que ter responsabilidade. E aí a gente está falando, então, de reprodução com qualidade. O discipulador, ele é aquele que é responsável pela alimentação do seu filho espiritual. Ele se responsabiliza pelo seu filho. O discipulador investe tempo, recursos, ele dá atenção, ele está ali ajudando, cuidando daquilo que é necessário. O discipulador só fica sabendo que foi eficaz quando o seu discípulo começa a ensinar outro discípulo. Quando ele se reproduz. Quando ele amadurece. Né? Tem muita gente que acha que evangelização e discipular na igreja é como o filme aí, Tempos Modernos, a reprodução de massa. Aí, em lugar de qualidade, você tem reprodução de massa. E só girando a máquina e tal, fazendo sem muito sentido aquilo, entendeu? Tem gente que acha que o evangelho tem que ser assim. Mas não, irmãos, há um processo. Há um processo no discipulado. Você tem que cultivar relacionamentos. Depois você tem que plantar a verdade. Depois você tem que colher mudanças. Aí você está falando de evangelismo, sim, mas também está falando de discipulado, de aconselhamento. Né? Você está falando de algo que é mais sólido. Levar pessoas a chegarem à maturidade, a imagem de Cristo Jesus ser forjada na vida dessas pessoas. Nós precisamos, irmãos, respeitar esse processo. Os irmãos estão entendendo? Há um processo. O discipulado envolve edificar, envolve equipar, envolve enviar. Você ganha, edifica, você equipa e depois você envia. Olha aí o processo. Ó. Primeiro a pessoa está morta em seus delitos e pecados. Depois ela se torna um bebê espiritual. Depois ela vai crescendo e se torna uma criança espiritualmente falando. Depois um jovem espiritualmente falando. Só depois se torna um adulto pai, reprodutor, uma mãe reprodutora. Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos passar por cima desse processo que é bíblico, que é natural, que é orgânico. O discipulado exige isso de nós. E quem é que deve discipular? O pastor. Tem gente que acha que é só o pastor, porque o pastor tem que discipular. O pastor tem que discipular, gente? Tem que discipular. Obviamente que ele tem que discipular. Ele é o principal, ele precisa treinar as pessoas. Ele precisa dar o exemplo para o restante da igreja. Ele precisa cuidar de vidas. O pastor precisa. Mas é só o pastor? Obviamente que não. Os líderes da igreja também precisam discipular. Mas aí a gente pergunta, é só os pastores e os líderes que são ordenados, os líderes de determinados departamentos que discipulam, são os responsáveis, são os líderes, são só eles que fazem? Não, irmãos. Todo crente deve discipular. O sacerdócio é universal, gente. O sacerdócio é universal. Quem deve ser discipulado? Todos. Discipulados individuais e discipulado em grupo. A gente tem que cuidar pessoalmente e cuidar também através de grupos pequenos. Certo?
gastar tempo informal com essas pessoas, compartilhar com elas da fé, fazer estudos bíblicos, aplicar a vida, orar com elas, interceder pela vida delas, cultivar essa relação, esse relacionamento discipulador que, na verdade, ele se desenvolve através do relacionar, do agregar, do interceder pelas vidas, no zelar pela vida das pessoas, de ensinar o evangelho para elas e solicitar contas da vida delas. Como é que você está? Está tudo bem com você? Está conseguindo viver o evangelho? Então, lembre dessa palavra, raízes, desse acróstico. Relacionar, agregar, interceder, zelar, ensinar, solicitar contas. Raízes. Esse é o acróstico. Relacionamento discipulador que se manifesta desta forma. O discipulado, gente, ele é o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio de relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. Então, existem 3 dimensões dentro desse discipulado. 3 dimensões: chamar, agregar e aperfeiçoar. Essas 3 dimensões do processo, elas se desenvolvem, né, na missão da igreja. A igreja comunica o evangelho, né? Também relaciona-se para poder ter o discipulado. Então você tem chamando, agregando, aí você está vendo a igreja, agregando a igreja, a comunidade, conversão, envio, batismo, certo? E aperfeiçoamento dos discípulos. Entenderam, irmãos? Está dando para entender? Esse slide também vai falar a mesma coisa. Olha lá, relacionar, agregar, interceder, zelar, ensinar o evangelho e solicitar contas. Isso glorifica a Deus através da evangelização discipuladora. A gente precisa dar atenção a essa questão, gente. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Timóteo, Paulo diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo 2, 1 e 2: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinar também a outros. Olha que coisa, olha que coisa. Por discipulado, entenda-se o processo em que o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para a sua formação e crescimento de sua fé, até que ele esteja apto a fazer outros discípulos, reproduzindo assim o modelo do caráter cristão descrito em 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste através de testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse serviço garante a qualidade da igreja. Por que a gente tem que focar nisso, gente? Porque isso é o que garante a qualidade da igreja. Olha lá, selo de qualidade. Controle de qualidade dos filhos espirituais. 2 Timóteo, 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros homens. Olha que interessante, gente. Olha lá, primeira geração. A gente sabe que a gente está fazendo discípulos quando eles começam a se reproduzir. Primeira geração, Paulo. Segunda geração, Timóteo. Terceira geração, homens fiéis. E quarta geração, outras pessoas, outros homens. E olha que interessante, gente, como é que isso acontece? Através daquilo que a gente tem chamado de RD. A gente ora por essas pessoas, a gente vai até essas pessoas, a gente anuncia o evangelho para essas pessoas. Olha lá, ó, vai até elas, ó. Digamos que a gente fale com 5 pessoas. Está vendo? Kate Phillips vai mais fundo aqui, a gente vai ver já. Qual é a proposta que ele dá. Mas preste atenção, indo, anunciando, falando a essas pessoas, criando, aprofundando o relacionamento com elas, relacionamento discipulador, ganhando confiança. Elas primeiro são, você ganha a confiança delas, você primeiro ganha essas pessoas para você mesmo, depois vocês começam a apresentar a Cristo, mostrar o evangelho para elas. Olha que coisa, irmãos, interessante que vai acontecendo, olha. E se você gera discípulos, olha o que acontece, gente. Discípulos geram discípulos, gente. Discípulos
geram discípulos. Porque o grande lance é que você vai preparando essas pessoas, e o seu objetivo final é fazer com que elas recebam instruções indispensáveis para a sua formação, para o seu crescimento na fé, para o seu caráter cristão, e elas se tornem pessoas aptas a fazer outros discípulos, reproduzindo assim um modelo do caráter cristão que um dia você passou para ela. Compreenderam o propósito de Deus, irmãos? Esse é o plano de Deus para a sua igreja, esse é o desejo de Deus para o seu povo. Irmãos, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Absolutamente, não podemos concordar que ser cristão é ser um convertido que fica sentado no banco da igreja, que vai para casa, que vem para a igreja no domingo, volta para casa, que vem para a igreja no domingo, que volta para casa. Gente, isso não pode ser cristão, gente, isso não pode ser discípulo. Não pode. Não é o projeto de Deus. Não é o que Deus quer, gente. O que Deus quer é que isso aqui aconteça. Olha. Pequenos grupos multiplicadores. Pessoas que entendam a sua responsabilidade que têm de discipular vidas, de gerar discípulos, de cuidar de discípulos, e esses discípulos gerem outras vidas e cuidem deles, e assim sucessivamente, e a igreja vai se desenvolvendo, vai crescendo, a igreja local vai alcançando o seu lugar neste mundo. O trabalho de evangelização, se parar por aí, a gente está trabalhando, irmãos, apenas uma parte. E olha que interessante que o Kate Phillips fala. Eu falei isso aqui num sermão que eu preguei no domingo aqui, mas eu vou repetir. O Kate Phillips disse que se ele faz uma projeção matemática, né? A Vandinha pode me ajudar nessa aí, e outros irmãos também. Ele faz uma projeção que se durante um período de 32 anos, durante um ano, a cada ano, até 32 anos, a cada ano, você evangelizar e ganhar uma pessoa por dia para Jesus, você vai estar ganhando quantas pessoas durante um ano? 365. Ao final de 32 anos, sabe quantas pessoas você ganhou para Jesus? 11.680 pessoas. Ganhou para Jesus. Convertidos. Evangélicos. Membros de igreja. Aí você pode falar assim: meu Deus, que coisa exponencial, que coisa maravilhosa, que crescimento extraordinário, retumbante, não sei o quê. Gente, agora preste atenção quando você ganha discípulo. Quando você gera discípulo, quando você cuida de pessoas. Olha só que interessante. Você pode ganhar um discípulo por ano. Um discípulo só por ano. E cuidar dessa pessoa. E essa pessoa sendo gerada e cuidada por você, se tornando uma pessoa madura e idônea, que possa reproduzir essa pessoa, vai gerar mais discípulos. E assim por diante, certo? Se você ganhar uma pessoa por ano, uma só, e cuidar dela e discipular essa pessoa, uma pessoa, ao final de 32 anos, quantas pessoas você acha que você ganhou? Vai equiparando, gente. E a evangelização vai ganhando até quando chega aproximadamente ali 12 anos. Quando chega 13 anos. 13 anos, quem apenas ganha evangélicos, cristãos de banco, quando chega em 12 anos, a pessoa que ganha uma pessoa por ano, uma pessoa por dia ao longo do ano, ela ganhou 4.380 pessoas. Mas, quando chega, e o que fez discípulos, 4.096 pessoas. Mas quando chega o 13º ano, essa pessoa ganhou 4.745 pessoas, e quem fez discípulos ganhou 8.192 pessoas. Ao final de 32 anos, quem fez discípulos alcançou quase que a totalidade do mundo. Chegou a 4.294 milhões.
967.296 pessoas. Nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Quase 4 bilhões e 500 milhões de pessoas. Os irmãos já pararam para pensar nisso, gente? Deus é perfeito, gente. Ele sabe o que está fazendo. E mais do que isso, preste atenção numa coisa interessante. Deus dá a ordem. E como a gente falou aqui, a gente entende o projeto, já viu a questão do plano de Deus. E a gente pode ter fé ou incredulidade naquilo que Deus está fazendo e quer fazer, obediência ou desobediência. Agora, isso gera resultados. Quando a gente obedece, a gente morre para a gente mesmo e discipula. E quando a gente desobedece? Só morte, gente. É muita derrota. Muita mesmo. O chamado do discipulado, irmãos, do discípulo, é reproduzir cristãos maduros. Morrer para si mesmo. Não seguidor de Cristo, ele não gera discípulos. Você tem duas opções: ou você morre para si mesmo e se torna um discípulo, ou você continua fazendo o que você acha que é melhor e não faz aquilo que Jesus mandou, não reproduz. Só que tem uma coisa, irmãos, como diz a palavra de Deus: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A gente não tem opção, na verdade. A gente tem que trabalhar para a glória de Deus. E uma vez, eu vou passar isso aqui, e uma vez morto para si mesmo, você é um discípulo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, diz a palavra de Deus. Qual o maior fruto que você pode produzir em sua vida? Se não um discípulo como Jesus. Esse é o maior fruto que você pode produzir. E a pergunta que não quer calar hoje para a gente é: você tem um profundo e constante compromisso com a morte do eu? Você está reproduzindo você está gerando novos crentes maduros? Qual tem sido a sua prática cristã? Olha que interessante aí, gente. Olha esse quadro. A distinção entre professor, técnico e discipulador. O professor, preletor, dá instrução. Ele passa conhecimentos adquiridos, cultura, saber, erudição, esclarecimentos, informações relacionado com a mente, o saber. O técnico, ele ajuda as pessoas a adquirirem habilidades, ensina uma determinada arte, um ofício, profissão ou ciência, e isso está relacionado com o corpo, com o fazer. Só que o discipulador é diferente, gente. Ele é um facilitador. Ele aproveita todo o potencial de cada pessoa no grupo ou classe. Ele não é um mestre apenas, mas uma pessoa que norteia, estimula, encoraja, envolve. Aproveita as ideias, motiva os participantes a viverem o que foi trabalhado no grupo. É o estilo de vida integral. Ele trabalha o ser. Eu creio até mesmo que ele trabalha o saber, o fazer, para que a pessoa se torne. Os irmãos entenderam? É aquela dinâmica que eu tenho falado sempre, eu vou repetir aqui. O mestre discipulador é aquele que chama o discípulo para perto e diz assim: olha o que eu estou fazendo. E o discípulo olha para ele fazendo. Agora me ajude a fazer aqui. Ele chama para perto: vamos me ajudar. E ele começa a trabalhar no seu discipulando a técnica, como faz, e ele vai aprendendo fazendo, discipulando. De repente o discipulador fala assim: agora faz você que eu vou te ajudar. Vai à frente, eu vou te ajudar. E ele começa a ajudar.
De repente o discipulador para e deixa o discipulando ir sozinho. Vai lá, faz que eu estou olhando você fazer. Agora é a sua vez de fazer. É a sua vez de fazer e gerar outros discípulos. O que eu fiz contigo, você vai fazer com outro agora. Entenderam, meus irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Agora, para a gente concluir o nosso tempo de hoje, a gente queria trabalhar a questão da escolha de um discípulo. Como é que se dá a escolha de um discípulo? Poderiam dizer para a gente, se essas características aqui que vocês falaram, elas se enquadram certinho dentro dos personagens, ou se enquadram, ou tem alguma coisa fora aqui, tudo certinho? O que vocês acham? Assim, Davi é uma pessoa emotiva, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa imprudente. Por que ele é imprudente, gente? Porque foi para o terraço da casa, quando deveria, a época que os reis iam para as guerras, ele foi para o terraço da casa, ficou lá, né? Ele era uma pessoa que amava a Deus? Sim, amava a Deus. Coração ensinável? Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era uma pessoa quebrantada, humilde, né? Paulo era alguém culto, corajoso, fiel, desbravador, bandeirante do evangelho, né? Dominava a palavra, sabia evangelizar, um líder por excelência, escritor por excelência, né? Se enquadra em Paulo? Abraão, obediente, justo, calmo, temeroso, bom administrador e humilde. Muitas outras qualidades a gente poderia falar. Agora, o que fizeram com que vocês conseguissem descobrir tão facilmente que foi Paulo aqui, essas características que foi falado aqui, gente? Porque o Paulo foi muito rápido, né? Por que será? Testemunho, a história de vida. Agora, o que tem em comum entre essas pessoas aqui, gente? O que tem em comum entre elas? Temente a Deus, obediente, cheios de fé, coragem, intrepidez, ensináveis. Agora, irmãos, como é que a gente pode relacionar tudo isso ao nosso tema? Será que para fazermos discípulos a gente também tem que cultivar essas coisas? A gente vai escolher pessoas que talvez não tenham essas qualidades, essas características. Mas qual é o nosso fim? Qual é a nossa tarefa? Levá-las a se desenvolver a tal ponto de serem achadas assim. Logo você precisa ter um alto padrão. Alto padrão. Identificando um discípulo, ele deseja conhecer intimamente a Deus, ele está disponível, ele é uma pessoa submissa, ele é uma pessoa fiel, ele procura fazer outros discípulos, ele é uma pessoa ensinável. Como é que você vai escolher o seu discípulo? Ele não tem todas as qualidades, mas ele vai ter que ter algumas qualidades essenciais ali, básicas ali, para você começar a trabalhar com ele ou com ela. Sim ou não? Mas o que você vai precisar fazer antes, gente? Orar. Ore antes, porque se o próprio Senhor Jesus orou antes de selecionar os seus discípulos, gente, ele subiu a montanha para orar, antes de buscar os seus discípulos. Você acha que você não vai ter que orar? Você vai precisar buscar o olhar de Deus, que está escrito lá em 1 Samuel 16, 7, gente. Esse aqui é para mim um vaso escolhido, disse o Senhor a Samuel. Mas antes Samuel olhou com os seus próprios olhos, com os olhos humanos. A gente precisa entender que é Deus quem separa aquele que será um discípulo. É Deus quem separa. Então, para vocês selecionar, você precisa fazer com cuidado. Observar de perto. Tomar iniciativa. Fazer um convite pessoal. Às vezes, o discípulo vai pular no seu barco. E às vezes você vai ter que ir atrás dele.
Eu aqui já recebi, por exemplo, palavras de irmãos. Eu disse, pastor, quero que o senhor me discipule. Amém? Mas vai ter momento que eu vou ter que ir até atrás de alguma pessoa, porque ela não vai vir até mim. Eu vou sentir a necessidade de estar mais próximo dela. Eu tomei a iniciativa, por exemplo, de escolher 8 homens para caminhar diretamente comigo. 8 da nossa igreja. Jesus escolheu 12. Eu escolhi 8 para caminhar direto. Eu só vou discipular esses 8? Não necessariamente. Posso discipular outras pessoas. E irei discipular. Mas esses 8 são os que vão caminhar comigo mais diretamente. Nós temos alguns deles aqui. 4 deles que estão aqui hoje. 5. Irmão Isaí, Fernando, Lori, pastor Jorge e Edson. 5 estão aqui. Estão caminhando direto assim, comigo. Nós marcamos encontros periódicos. A gente está o tempo todo se comunicando, temos um grupo. A gente está lendo livros juntos. A gente tem dinâmica juntos. Sim ou não? É isso que é discipulado. Vida na vida. E quanto tempo eu demorei para fazer isso, gente? 1 ano e 3 meses. Orando, pedindo a Deus sabedoria, graça. Mas escolhi pessoas que pudessem, de alguma forma, estarem ali, não debaixo da minha autoridade, debaixo da autoridade do próprio Deus, em submissão, alegre, ativa, caminhando ao lado. Pessoas que não desistissem, que assumissem o compromisso, né? Não pusessem limites necessariamente, mas sem reservas, estarem ali com o coração aberto. Nós temos 6 aqui, faltou o Ismael. 6? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Eu esqueci alguém, gente? Está aqui entre a gente? Não, né? Fique de pé esses irmãos aí, por favor, os 6. Só para conferir. Está faltando? Volney? E mais quem? São só 7 mesmo, né? São 8 comigo, tá bom? Então, eu estou meio doido. É porque o 8º era o Marcos, mas o Marcos, ele deu uma espirrada para lá, para Jardim Catarina. Mas ele continua ainda debaixo da nossa tutela, tá? Estou caminhando com o Marcos de pertinho, gente. Então nós temos 7, só está faltando aqui o Volney, que está no seminário, senão estaria aqui com a gente também. Gente, estou falando de irmãos que estão mais, não estou dizendo que outros não estejam, mas esses irmãos estão mais próximos. Nós compramos livros, compartilhamos livros com eles, 2 livros, 3 livros agora, né? Com esse 3. Trabalhando junto. Isso. Está desesperado? E a ideia é essa daí, gente. Embora esteja estourada aí a letra, eu acho que dá para ler. Olha lá. Convertido, morte do eu. Pré-discipulado, preparando-se para viver uma vida cristã. Discipulado funcional, evangelização e crescimento. Fazedor de discípulos e líder de fazedores de discípulos. Esse é o caminho, gente. Então, o processo discipulado exige ações do discípulo. Primeiro lá, orar antes de firmar ou não um compromisso. Segundo, responder de acordo com a vontade. Pode ser por pressão. Depois, não forçar uma resposta positiva, né? Dar liberdade de escolha. Esperar o tempo de Deus e a pessoa de Deus. Não negligenciar nenhuma das etapas. É importante a gente respeitar cada etapa. Então, como saber se você é um discípulo? Se você está comprometido em fazer isso daí. Desculpa, gente. O que é o discipulado e depois, por último, como saber se você é um discípulo? Exatamente. Se você está comprometido em fazer dessa forma, seguir esses processos, né? O discipulado
ele é relacional. Eu queria saber se tem alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que os irmãos gostariam de acrescentar aquilo que a gente falou? A gente está chegando ao final do nosso encontro hoje. Que eu ia entrar no outro assunto aqui, mas aí a gente tem que entrar só amanhã. Senão vai queimar etapas. Alguém quer falar alguma coisa? Quais foram as 3 coisas que nós aprendemos hoje, gente? Quem lembra? Na verdade, 4 básicas. A gente aprendeu 4 coisas básicas. A introdução e as 3 sessões. A introdução trabalhou o quê, gente? A missão do cristão. Qual é a missão do cristão? Fazer discípulos. Aí a gente aprendeu que a gente tem que fazer discípulos e não convertidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente viu o que é um discípulo, o que é um discipulado. E terceiro, como saber se você é um discípulo. Entramos um pouquinho na parte do criados para reproduzir e falamos um pouquinho sobre a escolha de um discípulo. Mas, basicamente, hoje a gente precisa levar para casa, gente, essas 3 coisas iniciais. A única coisa que Deus está preocupado em fazer hoje é ganhar pessoas deste mundo tenebroso, tirá-las de lá, transportá-las para o reino do seu Filho amado e fazer com que essas pessoas cresçam, sejam transformadas, amadureçam, se desenvolvam e se tornem semelhantes ao seu Filho Jesus. Isso para que um dia elas possam estar na presença de Cristo, que está sentado no trono, glorificando o seu santo nome e agradecendo e louvando a Ele por tão grande salvação. A igreja precisa entender que essa é a missão que o Senhor Jesus deixou para a gente. Fazer discípulos de todas as nações, transportando essas pessoas do reino das trevas para o reino de Deus. O discipulado é isso. Exige de nós relacionamento, intencionalidade. Exige de nós algo que é muito mais, vai muito para além de evangelizar. Mas exige cuidado, acompanhamento. E como é que a gente sabe que uma pessoa é discípulo de Jesus? Porque as características que ela apresenta são muito semelhantes às características de Cristo. O Senhor está sendo formado na vida dessa pessoa. E o fim do discipulado, que na verdade não é o fim, é o ápice. É o ápice. É o grande... é quando essa pessoa cresce ao ponto de se reproduzir. Ela estava morta, se tornou um bebê, se tornou uma criança, se tornou um jovem e se tornou um pai, uma mãe de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Alguém quer colocar alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa? Fiquei devendo alguma coisa? A gente pode acrescentar alguma coisa aqui?